Vamos então a Brasília conversar com o jornalista Alexandre Garcia, mais um dia aqui no Liberdade de Opinião. Bem-vindo, Alexandre, bom dia. Bom dia, Elisa, bem-vinda a você também. Vamos em frente, iniciar a nossa segunda parte aqui do Liberdade. O presidente Jair Bolsonaro sinalizou nos últimos dias que pode mudar a indicação de André Mendonça ao STF. Um dos principais motivos é a resistência de setores do Senado ao nome de Mendonça. Esse gesto acendeu um alerta na bancada evangélica que fez uma reunião com o presidente Bolsonaro e também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tratar justamente desse tema. Após esse encontro, Bolsonaro teria repetido, inclusive diante de Mendonça, que manterá a indicação do nome dele. Pacheco indicou que pode mediar um acordo com o presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, para que essa oitiva, essa sabatina de Mendonça, seja marcada. Alexandre Garcia, a pergunta é a seguinte: como você avalia, então, essa possibilidade de troca de nome? Você acredita que, de fato, pode haver uma troca ou que, no fim das contas, nós veremos André Mendonça sendo sabatinado no Senado? Bom, já houve essa troca lá quando o presidente desistiu de André Mendonça e indicou Cássio Nunes Marques. O presidente falou com o Alcolumbre no dia 25 de agosto, lá no QG do Exército, de certa forma cobrando, e Alcolumbre disse que ia resolver. Se encontraram de novo na terça-feira, o presidente começou dizendo: estou com saudade de você, e os senadores estão cobrando de Alcolumbre também. Nunca demorou tanto para convocar uma sabatina e votar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Depois vai para o plenário, em geral, no mesmo dia. É um caminho, né? Ele era da AGU, a Advocacia Geral da União. É um caminho. Gilmar Mendes era da Advocacia Geral da União, era Ministério Público de Carreira. Depois, Toffoli, né? A Advocacia Geral da União. Era advogado do PT, tentou ser juiz, não conseguiu em 2 concursos, mas está lá, foi presidente do Supremo, inclusive foi quem criou o inquérito da fake news, o inquérito do fim do mundo. E agora o senador Álvaro Dias, que é da Comissão de Constituição e Justiça, está reclamando que empate não dá, porque empate acaba decidindo sempre pró-réu. Aconteceu anteontem. Eduardo Cunha está liberado de mais um processo de Moro, de acusação de evasão de divisa, de lavagem de dinheiro, de falsidade ideológica, no caso de um posto de petróleo em Benim, na África, relacionado com a Petrobras. Foi condenado por Sérgio Moro. A segunda turma deu empatado, só que empate pró-réu, né? O processo de Sérgio Moro foi por terra, desapareceu, e o caso foi enviado para a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, virou caixa 2, né? Porque deu 2-2, Lewandowski e Gilmar a favor de Eduardo Cunha e Fachin, né? Relator da Lava Jato, e o novo ministro Cássio Nunes Marques a favor, deu 2-2 pró-réu, ganhou Eduardo Cunha, né? Então é mais uma consequência do empate, e para evitar empate tem que ter número ímpar no Supremo, né? O futuro ministro faz parte da segunda turma, onde deu um empate de 2-2. Então esse é o problema, que cria um impasse que sempre dá decisão pró-réu no Supremo, se não houver 11, né, em vez dos 10 atuais. Elisa? Alexandre, vou trazer aqui o próximo assunto, que diz respeito à manifestação da semana passada, no dia 7 de setembro. O que está acontecendo? O Tribunal Superior Eleitoral decidiu investigar se esses atos do dia 7 de setembro foram ou não financiados por empresários ou políticos. O órgão também vai apurar se houve propaganda eleitoral antecipada e abuso de poder durante as manifestações. Essa decisão partiu do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, e pretende verificar quem custeou, de onde saiu o dinheiro das despesas para os manifestantes irem aos atos. Existe um vídeo que já está em mãos do próprio TSE, foi divulgado nas redes sociais, que mostra cenas do interior de um ônibus com um homem trajando camiseta com dizeres de apoio ao voto impresso e distribuindo dinheiro para os ocupantes do veículo, que seriam supostos manifestantes bolsonaristas.
Alexandre, como você avalia então essa decisão do TSE? Onde estaria exatamente o problema? Porque haver alguém distribuindo um dinheiro, dando de repente uma ajuda de custo, é algo até corriqueiramente visto em diversas manifestações, quando você leva as pessoas e dá uma ajuda de custo. O problema, então, segundo o TSE, seria quem está custeando, de onde está saindo esse dinheiro e se tem uma intenção política eleitoral. Como você avalia, então? Bom, em primeiro lugar, pode ser corriqueiro, mas não é ético, não é moral, né? É humilhante alguém se vender para fazer uma manifestação. Isso é aluguel de caráter, aluguel de consciência, prostituição política, né? Fazer isso. Agora, é preciso, o corregedor está no papel dele, se ele recebeu a notícia crime, ele tem que investigar. Né? Agora, em primeiro lugar, tem que investigar a autenticidade, se não foi um teatrinho. Está tudo muito óbvio, eu vi também. Está tudo muito evidente, muito bem filmado, né? Para saber se não foi um teatrinho, se não é uma fake news, a chamada montagem. Segundo lugar, se foi verdadeiro, quem está pagando? É o imposto sindical? É o fundo partidário? É a Caixa Econômica? É a Petrobras? É alguma empreiteira na forma de propina? Né? Porque era usual antes assim. Né? Bom, e por último, acho que, seja lá o que for apurado, o corregedor vai ter que pedir desculpas para esses milhões que foram às ruas, que não foram de graça, não. Eles pagaram para ir. Eles não cobraram, eles pagaram. Eles pagaram tempo, né? Os que eu conheço vieram do Alto Xingu, mais de 1.000 quilômetros para chegar a Brasília, por conta própria. Deixaram lá suas lavouras e vieram. Os caminhoneiros que deixaram sua carga vieram só com um cavalo mecânico, né? Para participar. A carga ficou esperando, o frete ficou parado. Né? Meus amigos de Santa Cruz do Sul pagaram a passagem do avião, pagaram hotel, pagaram restaurante, vieram por conta própria. As pessoas que saíram de casa aqui em Brasília, né? Pagaram também, tiveram que deixar o carro longe porque tinha muita gente, tiveram que entrar na fila para chegar à esplanada porque tinha muita gente, não conseguiam caminhar lá dentro porque tinha muita gente, tinha muito sol e estava muito seco, e deram muito pela cidadania, essa nova cidadania que algumas pessoas ainda não entenderam, né? Que a pessoa faz tudo isso, né? Porque assume um protagonismo, o protagonismo de poder vir clamar por liberdade, né, por obediência à Constituição Federal, por direitos e garantias individuais, por liberdade de expressão, por transparência nas urnas. Né? As pessoas fizeram questão de juntar milhões de pessoas, né, para fazer isso. Então, não sei o caso específico desse ônibus, o que é, mas generalizar não dá. Porque esse povo está dando um exemplo da nova manifestação, a nova democracia, o novo rumo do país. Elisa? E caso os financiamentos sejam comprovados, Alexandre, quais seriam as consequências políticas e jurídicas para o governo? Bom, se não foi montagem, se houve um financiamento, né, se foi da iniciativa privada, problema da iniciativa privada que quis custear a vinda dos seus empregados ou algo assim. Né? Não tem nada a ver. Hoje, o 7 de setembro não foi um dia de eleição, né, onde se aplicaria esse transporte. Né? Agora, se foi financiamento da Caixa Econômica do BNDES, eu diria impossível. Nessas novas administrações, isso jamais aconteceria. Eu conheço os administradores de lá. Elisa? 8h54, vamos agora para o próximo assunto, é CPI da pandemia. Alexandre, a ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Vale, vai ser convocada para depor na CPI da pandemia. Ela é mãe de um dos filhos do presidente, Jair Renan. Essa decisão foi tomada pela comissão durante o depoimento de Marconi Faria, que é apontado como um lobista da empresa Precisa Medicamentos. Durante o depoimento, Marconi Faria disse que é amigo de Renan Bolsonaro, filho mais novo do presidente da República, mas afirmou que não conhece mais ninguém da família. Vamos ver justamente esse trecho. Qual é a sua relação com Jair Renan Bolsonaro? De amizade. Hein? Amizade.
Que negócios Vossa Senhoria mantém com Jair Renan Bolsonaro? Nenhum tipo de negócio. O senhor conhece outras pessoas da família Bolsonaro? Não. Nenhuma outra pessoa da família Bolsonaro? Não. O senhor não conhece o presidente? Não. Não conhece os outros seus filhos? Não. Ana Cristina Bolsonaro. Conheci pelo fato dele me apresentar, né? A mãe do Renan. Alexandre, como você avalia o depoimento de Marconi Faria à CPI da pandemia e até que ponto uma amizade na CPI da pandemia pode ser um problema? Parece que o senador Randolfo errou o nome dessa senhora, né? É Ana Cristina Vale. Bom, mas deixa eu ver se eu entendi. A ex-mulher de Bolsonaro é convocada para depor na CPI porque ela é mãe de Jair Renan, sobre o qual o depoente de ontem disse que tem relações de amizade. Foi isso, né? Aí, bom, como a CPI tem os objetivos muito claros, está escrito lá, né? Tem que investigar questões da pandemia, né? Então, a gente vai perguntar, puxa, vai ver que ela vendeu vacina para o governo, né? Ela deve ter uma loja de hemp, de maconha, vendeu respirador, então, ou tem uma loja de vinho e vendeu respirador, né? Ou fez contrato superfaturado de hospital de campanha. Terá sido isso, né? Enfim, a CPI a convocou, né? Então vamos ver o que vai ser esclarecido dessa convocação, que é claramente mais uma tentativa, já no desespero da reta final, de atrapalhar o governo Bolsonaro, tentar atingir o governo Bolsonaro e não acreditar em pesquisa de opinião, que diz que não adianta Bolsonaro ser candidato à reeleição porque está lá embaixo, totalmente desprestigiado. Elisa? Alexandre, nós temos ainda 2 minutos e 15 segundos. Eu sei que é pouco tempo para lhe fazer uma pergunta, mas eu quero aproveitar esse tantinho que ainda nos resta. De que maneira você acredita que, no fim das contas, o relatório final da CPI da pandemia pode prejudicar ou não o governo federal? Relatório previsto para ser entregue nos próximos dias. Bom, o relatório vai ter que ter materialidade, né? O que se viu aí, o pessoal fala que é circo. Não, tá mais não é palanque eleitoral, está mais para carro de som. Então vai ter um relatório, já convocou juristas para fazer o relatório, para tentar enquadrar. O relatório termina e é encaminhado ao Ministério Público, né, de um modo geral. É assim que acontece. Então, se tiver materialidade nas coisas, até agora não se viu, né? Só tem alguma coisa assim que ficou nos bastidores e que a gente não ficou sabendo. Mas é esse o finalzinho da CPI, né? O grande trunfo parece que é a vacina que não foi comprada. Elisa? Muito bem, Alexandre. Aproveitamos então aqui esse tempo que nos restava. Agradeço por mais um dia. Amanhã, sexta-feira, 17 de setembro, estamos aqui novamente. Até amanhã, Elisa, e aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do Liberdade de Opinião não refletem necessariamente a posição da CNN.